Porque, gente, Acabou até eu ser uma nutricionista, meu Deus do céu, é uma ironia do destino dizer que hoje eu sou nutricionista, que hoje eu me alimento bem, porque eu realmente era da pá virada da alimentação. Comia tudo errado. Tudo errado mesmo. E aí, depois que eu entendi que, de fato, retirar alguns alimentos traziam muitos benefícios para o meu corpo, eu entendi que eu... Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast DR7, Dominando o Lúpus em 7 semanas. Eu sou a Lorena Sena, sou fisioterapeuta e também tenho lúpus há 10 anos. E eu sou a doutora Liz Helena, nutricionista, diagnosticada com lúpus há 8 anos. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre quem domina o lúpus come o quê? O que a gente vai comer para dominar o lúpus? Às vezes as pessoas olham para nós e acham que a gente vive de vento, né? Mas a gente tem Você não come nada, menina. Muitos alimentos que estão à nossa disposição. A grande questão é que quando a gente é criado de um jeito, nosso ritmo é de pensar só naquelas possibilidades, né? Mas existe um leque de alimentos que a gente pode consumir, né? Que estão à nossa disposição, que não é muito mais caro, né? Que não é horrível, né? E dá para ser saudável comendo muito bem. Então, quem domina o lúpus come de praticamente tudo e come muito bem. Não tem tantas restrições assim. Não tem tantas restrições, mas existem alimentos muito específicos que de fato precisam ser retirados. Que na verdade a pergunta ficaria até melhor se a gente perguntasse isso, né? Quais esses alimentos Exatamente. que a mulher que tem lúpus não pode comer para poder dominar o lúpus? Olha, pode falar aqui desses alimentos? Então, pode falar deles. Eu geralmente falo de 3 principais alimentos que estão muito relacionados com a inflamação corporal. Isso não quer dizer que toda mulher que domina o lúpus não consome esses alimentos, tá? Mas ela só vai descobrir de fato se esses alimentos podem ou não fazer bem a ela dentro do protocolo autoimune. Porque é onde ela vai viver o processo dela, entende? Não dá para eu dizer assim, necessariamente ela precisa tirar esses 3 alimentos. Mas ela vai ter que testar, mas ela vai precisar testar, tirando, retirando e vendo se de fato o corpo dela reage a isso. E eu falo de 3 principais alimentos, que são glúten em geral, né? É trigo, levedura e cevada, né? Que tá aí presente na maioria dos alimentos industrializados. E muita gente... No pão. Na massa da pizza. Na massa da pizza. Também não pode. Também. Porém, não é o fim, tá? Não é o fim. E aí, glúten. A maioria dos alimentos industrializados tem o glúten, de fato, né? Que é um componente altamente inflamatório para o nosso organismo. E muita gente fica assim, mas eu como glúten e me sinto super bem, né? E uma vez eu tentei retirar o glúten e quase morri. Porque isso não se faz de qualquer forma, isso não se faz sem um acompanhamento profissional, né? De um profissional que de fato entenda sobre isso, esse processo. Então, se você está me vendo, não ache que, então a doutora Liz disse para retirar o glúten e faça isso de qualquer jeito, porque você pode desencadear algo muito pior no seu organismo, né? Então, não necessariamente a mulher que domina o lúpus, ela faz isso de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Então, o glúten seria um alimento, o leite animal seria outro alimento que eu, de fato... O leitinho da vaca, não pode? O leitinho da vaca. No milkshake? Sorvete, né? Todas as coisas, né? Quase tudo vai na receita leite e farinha, né? Exatamente. Aliás, esses 3 alimentos, eles estão muito presentes em quase todos os alimentos. Qual o terceiro? Né? E o terceiro alimento seria o açúcar. Meu pai. Então, assim, geralmente o que tem glúten tem leite e tem açúcar. E o tem leite, tem açúcar. Né? E às vezes vai tudo junto numa coisa só. Tudo junto, e às vezes não tem lactose, mas tem glúten.
Não. Não tem glúten, lactose, mas tem açúcar e vira um negócio de louco, né? Não, vamos combinar. Então, vai tirar tudo que tem açúcar, farinha e leite, que é praticamente tudo que a gente conhece de alimentação, né? Do básico, pelo menos do brasileiro, né? Porque você acorda, come pão Pãozinho com café leite. com leite. Aí você almoça um macarrãozinho, vai tirar tudo, a vida não vai ficar sem graça? Como vai ser isso, gente? A pessoa vai sobreviver? A pessoa vai sobreviver, Lorena? Olha, eu pensava isso. Inclusive, o que me fez demorar um pouco mais, protelar a minha mudança alimentar, foi justamente pensar isso. Eu não vou deixar de comer. Eu amo meu pizza! pão. Gente, eu pegava. Eu amo. Vocês não têm noção. Eu pegava à noite. Eu sempre fui muito ruim assim pra comer, sabe? Mas, desde pequena, como eu não queria comer de tudo, a minha mãe falava, minha filha, bebe pelo menos um copo de leite antes de dormir. E eu peguei essa mania. Então eu ia na geladeira, pegava o leite geladinho, enchia o copo e tomava no guti-guti, sabe? Puro, Beber a gelado, melhor coisa do mundo. sem nada. E eu cresci com isso. Pra mim, um bolinho com leite gelado é um negócio de doido, assim. Eu pensava, como é que eu vou comer? No café da manhã eram, assim, 2 a 3 pães com margarina molhadinho no café com leite, que era assim que eu gostava. Minha filha come assim. Era assim, né? Minha mãe, que coisa nojenta. Eu, mãe, é assim que eu gosto. Assim que é bom. Eu quero comer assim. Então, quando eu pensei que eu tinha que mudar a minha alimentação, eu falava, como é que eu vou largar tudo isso? Como é que eu vou largar os sanduíches, as pizzas da vida, as coxinhas da vida, né? Eu não vou comer mais nada, cachorro quente, sabe? Porque, gente, até eu ser uma nutricionista, meu Deus do céu, é uma ironia do destino dizer hoje que hoje eu sou nutricionista, que hoje eu me alimento bem, porque eu realmente era da pá virada da alimentação. Comia tudo errado. Tudo errado mesmo. E aí, depois que eu entendi que, de fato, retirar alguns alimentos traziam muitos benefícios para o meu corpo, eu entendi que eu realmente precisava tomar uma atitude. E aí, conforme eu fui tomando essa atitude, ainda sem muito comprometimento, eu fui sentindo a diferença. E aí, às vezes, eu tinha recaídas. E quando eu tinha essas recaídas, meu corpo me falava assim, tá vendo? Não pode. Por que você foi comer isso? Aí eu amanhecia super mal. Amanhecia com as dores articulares muito piores, com as manchas na pele muito piores, com fadiga excessiva. E aí eu falava, não é possível que esse negócio eu comi a vida inteira e agora tá me fazendo mal. Né? E aí eu não acreditava, eu falava, não é possível, não é possível. E aí, me aprofundando no assunto, estudando sobre isso, eu entendi que quando a gente retira certos alimentos da nossa alimentação, esses que você pode ter consumido a vida inteira e não estava passando mal, não estava sentindo ali os sintomas, você restaura a sua imunidade intestinal. Então, restaurando isso, a sua resposta autoimune é muito mais rápida. Sua resposta de defesa é muito mais rápida. Então, quando você passa a vida inteira sem comer, a resposta é tardia. Você vai sentir dor de cabeça, você não sabe por que foi. Você sente, por exemplo, uma alergia, você não sabe do que foi. E você jamais associa isso à sua alimentação. Agora, quando você, de fato, retira alguns alimentos, você restaura essa resposta imunológica, então ali você comeu, no outro dia, no máximo 3 dias depois, você já vai estar sentindo a resposta daquilo que você comeu. Mas a pessoa vai comer o quê? E aí entra nisso, tudo. Né? Come tipo o que essa pessoa? Eu comia, tinha minhas recaídas, passava mal e falava, não vou conseguir. E aí foi quando eu descobri a arte da substituição. Foi quando eu descobri que não era restrição. Eu tive a oportunidade de ir em São Paulo. São Paulo tem um universo enorme, né?
gastronômico. Então você acha comida do tipo. mundo inteiro em uma rua, né? E é muito legal isso, é muito bacana. E uma vez em São Paulo, eu conheci uma pizza sem glúten. E eu falei, meu Deus, que delícia. É possível. Comi a pizza e eu falei, não, esse negócio deve ser ruim. De farinha, de amêndoas, esse negócio integral, isso deve ser horrível. E eu sempre, gente, de verdade, acreditem em mim, se eu pude ter essa transformação alimentar, eu acredito em qualquer pessoa que possa mudar a alimentação, porque eu era uma pessoa muito difícil de me alimentar bem, muito difícil, mesmo assim. E aí eu comi, eu falei, gente, que delícia, que negócio bom. E aí eu fui experimentando, eu fui me abrindo para experimentar o novo, sabe? Fui experimentando novas frutas que eu nunca tinha comido. Fui experimentando leites vegetais que eu nunca tinha consumido, que eu tinha nojo, na verdade, achava nojento, sabe? Fui experimentando farinhas novas. Fui experimentando outros tipos de adoçantes. E aí eu fui falando, gente, não é possível que isso aqui dá para substituir? Agora, qual é a grande questão? Não adianta você comer um pão, por exemplo, sem glúten, achando que vai ter o mesmo gosto do pão francês. Não vai. Você beber um leite, por exemplo, de coco, achando que vai ter o mesmo gosto do leite de vaca. Não vai. E aí é onde entra o nosso raciocínio, de fato, de entender que eu vou experimentar, eu vou me abrir para coisas novas e eu vou conhecer sabores novos. Porque muita gente fala, ai, doutora Liz, eu experimentei, mas eu achei horrível. Por quê? Porque compara com o que era antes. E não tem nada a ver. Você vai se abrir para um outro leque alimentar, para uma outra coisa diferente. E aí o seu paladar vai muitas vezes querer às vezes voltar no passado. Se você comer alguma coisa muito doce, você vai falar, meu Deus, isso é extremamente doce. Por quê? Porque seu paladar já vai ter mudado. Ter adaptado, né? Ai, pronto. O paladar vai ter adaptado, né? Por quê? É o que eu tô realizando. Porque o seu paladar já vai ter mudado, né? Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, é um sacrifício muito grande, é um negócio muito aquém do que eu posso alcançar. Mas não, quando você tem todo o entendimento do que comer, do que procurar, de como você pode substituir, de receitas, isso é muito prático. E isso é uma coisa que existe no protocolo Autoimune 7/7, né? Todo o caminho das pedras é dado lá. Eu tive que penar, gente. Eu tive que procurar, eu tive que conhecer. Mas as mulheres que têm essa oportunidade de entrar no protocolo Autoimune 7/7, elas já têm tudo isso pronto. Elas têm uma lista do que procurar, né? De como substituir. E isso é muito bacana. A substituição é só um nome bonito para restrição? Não. Não, sabe por quê? Porque não parece isso. A gente está tão acostumado a comer tantas coisas e de repente você não vai comer mais nada. Parece que é só... Você não pode comer. Pois é. Mas realmente fica parecendo isso, mas por que não é real? Porque uma coisa eu te dizer assim, Lorena, você não pode mais... eu tô te proibindo de comer trigo, leite e açúcar. Aí você eu vou comer o quê, né? Meu Deus. Isso é uma restrição, você nunca mais vai poder comer. Outra coisa é eu te falar, Lorena, você pode experimentar, existe uma vida que você desconhece, onde você não precisa comer glúten, leite animal e açúcar, e você pode substituir por uma farinha de arroz, por uma farinha de amêndoas, por um leite de castanha, um leite de coco, por uma estévia, por um xilitol, e você pode experimentar receitas novas e conhecer. Entende a diferença? Eu, por exemplo, no meu aniversário, eu não fiquei sem comer bolo. Eu comi um bolo sem glúten e um bolo sem leite animal. E era um bolo delicioso.
Já quero essa indicação. Que minha mãe trouxe pra mim e eu fiquei tão feliz de comer bolo no meu aniversário. Se fosse uma restrição, Ia ficar sem bolo. eu ia ficar sem bolo. Ia aceitar isso aí. Exatamente. Quem me conhece, me acompanha, sabe que é toda vez que eu vou no reumatologista, eu ganho do meu esposo uma coxinha sem glúten feita de farinha de batata. E é o meu prêmio pelos meus exames estarem bons. E eu como feliz, sabe? Por quê? Porque eu estou construindo isso. E isso não é uma restrição. Porque coxinha era uma coisa que eu amava. Isso é uma substituição. E digo mais, a boa substituição é uma substituição que não é igual ao convencional, mas que é muito próxima. Porque eu já comi, por exemplo, experimentei. Uma vez eu fui numa lojinha e comprei um bolo de cenoura. Meu Deus, que bolo horrível. Que bolo horrível. Ele era um bolo sem glúten. sem lactose, mas sem era lactose, insuportável. Mas era um bolo. Esse que é o medo Não das dava pessoas, pra na comer. verdade. Não dava pra comer o bolo, Lorena. Não dava. Insuportável, meu Deus. Uma textura assim muito esquisita, um bolo muito esquisito. Eu falei, meu Deus, se eu fosse ter que viver de Comendo comer isso? coisas assim, eu não conseguiria. Porém, já fui em outros lugares que o bolo era fofinho, sabe? bolo, né? Que era um bolo comum, mas era assim, você vai falar, gente, jura que isso aqui é sem glúten, sem lactose, sem leite, sem açúcar? Sem nada. E uma delícia. É de que isso aqui, gente? Exatamente. Pode comer. E era uma delícia. Então, assim, hoje em dia, e eu fico muito feliz em dizer isso, graças a Deus, a indústria alimentícia tem aberto novos horizontes para pessoas que têm restrições alimentares. Isso é de fazer coisas gostosas, de fazer coisas prazerosas, que você vai comer e você vai falar, cara, eu não acredito que eu tô comendo isso aqui. Isso aqui não sei não quantos tá me anos fazendo que eu mal. não comi. Exatamente, isso aqui não tá me fazendo mal. Eu tô saciada com isso aqui, tá tudo certo. Sabe? Aqui em Brasília eu sei indicar muitos lugares, né? Mas por aí afora, em São Paulo tem muito. Você vai, na maioria das pizzarias de São Paulo, você pode escolher a opção da massa, se você quer com glúten ou sem glúten. Isso ainda não tem aqui em Brasília, né? Existem lugares separados, especializados em pizzas sem glúten, sem leite, de queijos veganos, que são maravilhosos. Mas a tendência é que isso fique cada vez mais acessível, sabe? Então, existe sim esse universo. E além disso... E é sem substituição, né? Exatamente. E além disso, na vida real, no dia a dia mesmo, você não vai ficar comendo pizza, coxinha, sanduíche, bolo todo dia. Você vai comer comida de verdade. Então, vamos aproveitar já essa deixa aí, pra gente fechar. Dá um exemplo pra gente de uma refeição em que tenha sido feitas substituições. Quais as possibilidades, assim, ou um café da manhã, ou um almoço, ou uma janta? Por exemplo, no seu café da manhã, você retirou o pão e o bolo e colocou um omelete, você colocou uma crepioca, você colocou uma tapioca, você fez uma panquequinha de banana. Você vai passar fome? De maneira nenhuma. No seu almoço, você comeu comida de verdade, arroz, salada, legume, feijão, carne. Você vai passar fome? No seu lanche da tarde, você comeu uma castanha, uma fruta, sabe? Você fez uma das opções lá que eu acabei de dar do café da manhã. À noite você repete seu jantar. Gente, tem dias que eu pego uma crepioca, que é o ovinho batido com um pouquinho de farinha de tapioca. Põe um pouquinho de chia, põe ali na frigideira. Em cima dessa crepioca eu faço uma pizza e como. Fico super satisfeita. E é uma delícia. Então, assim, não é a alimentação sem os componentes inflamatórios, né, que nos fazem mal, não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa que é muito mais cara. Não é uma vida sem felicidade, sem prazer. Sem alegria de comer, porque comer é bom. Exatamente. E tem que ser bom, né? E deve ser algo bom. Né? Então, não é uma coisa assim, é extremamente caro, é extremamente inacessível. De jeito nenhum. Basta você olhar para novos lugares. Né? Então é maravilhoso saber que existe sim
né? Um jeito de se alimentar bem, gostoso, feliz e sem te fazer mal. Gente, eu grávida, se comesse mal, eu estaria insuportável. Vocês não iam me aguentar nunca. Matando todo mundo. Bem, sim. Dá para comer muito bem e dá para dominar o lúpulo através da alimentação. Com certeza, com certeza. Mulheres, esse foi mais um podcast DL7. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Lorena Sena. E eu sou a doutora Elisa Helena, nutricionista. Abra a sua mente para novos horizontes. Experimente o poder da substituição e nós vamos vencer juntos.